Bom, aconteceu um fato muito grave em Minas Gerais com um sargento da Polícia Militar, sargento Roger Dias. Ele foi brutalmente assassinado por um criminoso que reagiu à sua abordagem e identificou-se que esse criminoso estava em saída temporária, que é um instituto penal que existe, que integra a lei de execução penal justamente para buscar a ressocialização de presos. E tem sido recorrente esses acontecimentos de saídas temporárias que, ao invés de servirem ao propósito de ressocialização, tem sido um instrumento de permitir a liberdade daqueles que não têm condição de estar em liberdade. Então, o que eu disse ao manifestar os meus sentimentos pela morte do policial e minha solidariedade à Polícia Militar de Minas Gerais é que, além desse fato, houve outros fatos nos últimos tempos que ensejam uma reflexão profunda da política brasileira e da sociedade brasileira em relação à segurança pública, ao sistema penal, à impunidade, ao sistema de cumprimento de penas, ao sistema socioeducativo de menores infratores, que é uma reflexão que nós temos que fazer e uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência e de uma criminalidade organizada que toma conta das nossas vidas e da sociedade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, nós vamos reagir de maneira inteligente, científica, sem arroubos, sem rompantes, mas fazer essa discussão e fazer esse trabalho. O Congresso Nacional, que já entregou tanto, pode entregar isso também ao Brasil. O que eu considero em relação a isso? Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu, como presidente do Senado, despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado, o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também, tanto que ele ficou 11 anos na Câmara dos Deputados em razão da sua complexidade. Então, o Senado está trabalhando e se debruçando em relação a esse tema, repito, diferentemente do que foi dito por alguns oportunistas que resolveram ganhar engajamento em rede social a partir da tragédia alheia de um policial militar de Minas Gerais. Então, o Senado Federal tem que cuidar disso, tem que discutir isso e tem que decidir, a partir do seu colegiado, sobre esses institutos penais. E, para além disso, Thaís, nós temos que fazer uma discussão sobre o Código Penal. O Código Penal, a sua reformulação está tramitando no Senado. Eu fui o relator do Código Penal antes de assumir a presidência e eu considero que é um tema importante de nós trazermos para ser discutido no âmbito da presidência. Eu vou conversar com o senador Fabiano Contarato, que é hoje o relator, para nós avançarmos num Código Penal que possa ser equilibrado, que possa garantir segurança às pessoas, que possa garantir retribuição a crimes que sejam praticados, que possa garantir a ressocialização. A função do direito penal é de ressocializar aquelas pessoas que cometeram crime. Aqueles que se negam a ressocializar, eles têm que sentir o rigor da lei. Não pode ser dada liberdade a quem não tem condição de ter liberdade. Então, é apenas que esses institutos penais que existem, como livramento condicional, como comutação, indulto, saídas temporárias, esses institutos possam ser aferidos e possam ter critérios para poder serem utilizados para evitar que acontecimentos como esse que aconteceu em Minas Gerais se repitam. É uma luta muito dura, uma luta muito difícil. Aconteceu recentemente, vocês viram em São Paulo, uma policial civil que estava fazendo um trabalho de investigação que foi recebida a bala por um morador de uma casa. Será que aquela arma podia estar na mão daquele cidadão que matou o policial civil? Um policial federal foi cumprir um mandado de busca no Guarujá, tomou um tiro na cabeça, felizmente não morreu, está se recuperando. Então, é uma discussão muito profunda. Armas de fogo na mão de qualquer pessoa. Armas de fogo na mão e com a liberdade de usar por quem não tem condição de estar em liberdade. Então, acho que o Congresso Nacional tem que se dedicar muito, mas com equilíbrio, com firmeza, com clareza, sem populismo, sem demagogia, para poder enfrentar esse problema de frente. O problema da criminalidade, da violência no Brasil é um problema gravíssimo e nós não podemos perder essa guerra para a criminalidade
ir para a violência, porque a sociedade brasileira não merece. Ela quer viver em segurança e, para isso, o Congresso Nacional tem que agir. Lembrando, e aí é bom que se destaque, segurança pública é papel princípio do Poder Executivo. E o Poder Judiciário é que decide se alguém vai ter livramento condicional, se alguém vai ter saída temporária, se alguém vai ter algum tipo de benefício penal, de remissão, de indulto, de comutação. É o Poder Judiciário que decide. Na nossa parte, quanto Poder Legislativo, nós temos que fazer leis que sejam firmes, que sejam claras, sejam aplicáveis para poder cumprir a finalidade do direito penal, que é retribuir e aqueles que cometem crime para que possam ter as suas penas aplicadas, mas ao mesmo tempo sempre acreditar que essas pessoas que recebem pena possam ser recuperadas. Então é esse o nosso papel no Congresso Nacional, e o meu Twitter foi nesse sentido, além da solidariedade e dos sentimentos, manifestar o nosso compromisso de discutir todos esses temas, e no final das contas a maioria vai decidir sobre cada um desses institutos.